Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Diz assim, ó. Sobre toda a terra tu és rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo. Diga pra ele, vai. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Pare pra ele, diga. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, diga pra ele, vai. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar. As palmas, diga assim, ó. Sobre o meu pensar, o quê? Faz-me refletir a beleza. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, Senhor. Oh, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, sim, Deus. Oh, reina sobre nossa vida, Pai. Pois os teus sonhos e os teus planos são maiores do que os nossos, ó Deus. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. E se, porventura, tiver alguém sem Bíblia perto de você, ou, por favor, permita com que essa pessoa acompanhe a leitura. Faz o favor, Sâmia. Obrigado, querida. Enquanto você folheia a sua Bíblia, ou abre o seu tablet, ou seu iPhone, ou o que quer que você esteja usando hoje para ter a referência das Escrituras, nós estamos com as vagas encerrando para o congresso que vai acontecer da família, os dias 3, 4 e 5 de outubro. Nós estamos ainda muitos meses antes do evento, e nós estamos preocupados com alguns irmãos que ainda não fizeram a sua inscrição e vão perder a oportunidade de serem ministrados com
a melhor qualidade de palestrantes que a gente pode oferecer. Pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, é o nosso preletor da abertura do congresso na sexta-feira à noite. Sábado de manhã e à noite, o pastor Estevão, que é pastor da Igreja Batista de João Pessoa, um palestrante, psicanalista, formado, doutor em sociologia ou psicanálise, me desculpe se eu tiver com a informação aqui confusa, vai estar ministrando no sábado de manhã e à noite. Domingo de manhã, encerra-se com a palavra do nosso pastor, pastor Aguiar, pastor da Igreja Central e pastor aqui também. E durante todo esse período, o Marquinhos Gomes estará cuidando da parte da ministração do louvor. Nós estamos, assim, com um compromisso de deixar aberto, primeiro, para os irmãos aqui da igreja. Já temos, quantos, pastor Johnny? Bem, 98, 100 inscrições, 100 quartos, para falar a verdade. Inscrições são mais. Nós temos uma média de 130 quartos. Temos 30 ainda, assim, vai, não vai. Nós, hoje, éramos para ter aberto na Igreja Central a inscrição, mas achei por bem segurar para hoje um pouco mais, para não te tirar a oportunidade de participar. Os pagamentos são facilitados e nós encorajamos você a fazer um esforço para participar desse evento. Nós fechamos 2 hotéis e vai ter um auditório, programação específica para as crianças também, e não é só para casados. Você, talvez, por exemplo, uma viúva, pastor, eu sou divorciado, meu marido me deixou, minha esposa me deixou faz tempo, sou eu e meus filhos, não tem problema. É para você também, tá bom? Não é um congresso só para casais, é para família. E nós queremos que você esteja conosco e não perca a oportunidade de participar. As inscrições estão sendo feitas lá fora, não é, pastor Johnny? Quando sair do lado esquerdo, saindo do lado esquerdo tem o estande da família que fica aqui fora. Muito bem. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu não tive tempo de reconhecer os visitantes, mas a todos quantos nos visitam hoje à noite pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Há um mimo para vocês que nós oferecemos, que é uma sacola estilizada, personalizada, com algumas coisinhas dentro dela, com CD, alguns quitutes. E você, que veio pela primeira vez, deve sair, dirigir-se aqui na minha direita. Quando você sair à sua direita também, há um stand chamado Boas-Vindas. Você vai preencher um formulário e nós vamos dar a você esse presente. É uma maneira de nós reconhecermos e expressarmos o carinho pela sua presença no nosso meio. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, diz assim o texto: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui lemos
Curve a sua cabeça mais uma vez, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por esse tempo tão precioso, onde nos reunimos na tua casa para partirmos do pão e para cantarmos e orarmos. E agora paramos para ouvir a voz do pastor, do bom pastor, o nosso Senhor Jesus, conduzindo o rebanho que se reúne aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor nos instrua na riqueza da tua palavra e na instrumentalidade do teu Espírito. Tu fales conosco de maneira tal que saiamos daqui abençoados, encorajados, consolados pelo poder inconfundível da tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos, e quem crê diga amém e amém. Assente-se, por favor. Lembrando que todo sábado às 9 da manhã tem um programa na TV Bandeirantes, que nós estamos, todo sábado nós estamos agora colocando mensagens que são pregadas, não só aqui, mas na Igreja Central às terças-feiras, e é uma excelente ferramenta também de evangelismo. Então você programe-se e também espalhe a notícia, entra no Facebook, entra no Twitter, entra nas redes sociais, manda um WhatsApp, entendeu? Tem gente que usa essas coisas para coisas que não vale a pena. Usa porque vale a pena. Põe uma notícia lá, olha, espalha a notícia, está no ar o programa da igreja, assista lá, Deus tem uma palavra para o teu coração. Quem sabe, através de uma divulgação dessa, você não ajuda a mudar a história de toda uma família, quando a gente se propõe a espalhar as boas novas. Esse trecho conta a história de uma mulher, certa mulher. Essa é uma das histórias que tem um início mais triste que nós encontramos em todas as Escrituras. Essa mulher é apresentada num estado dos mais difíceis que qualquer pessoa pode atravessar. A viuvez é difícil em qualquer período, mas era muito mais ainda nesse tempo. A viuvez fazia com que a mulher se tornasse totalmente dependente de algum filho que ela tivesse, homem. Ela não podia trabalhar, não era costume das mulheres trabalharem nessa época. E ao perder o marido, provedor da casa, ela se via entregue à mercê da vida, dos amigos. É por isso que havia uma lei de que poderia se rebuscar na colheita as viúvas e os órfãos. O que era rebuscar? Depois que se fazia a colheita, qualquer coisa que caísse, a lei definia que pertencia à viúva e aos órfãos. Ela podia rebuscar, ou seja, ela vivia do resto. Ela vivia do que caiu no chão. Essa é a história que nós lemos hoje à noite, de uma mulher que dentro do seu estado de viuvez já vivia um momento difícil. Ele é mais agravado ainda porque havia dentro desse estado uma dívida. Dívida é complicado. Viver debaixo de dívida é um tormento frequente. Quem vive debaixo de dívida, de cartão de crédito, de financiadora, de Casas Bahia, e por aí vai, sabe que não é fácil. Você, às vezes, recebe para pagar e vive um mês sem nada. E tudo que você pagou não é nem um terço do que você deve. E quando você vive debaixo de dívida, o ambiente da casa fica complicado. Tudo é afetado por um ambiente de dívida. O casamento, dizem os estudiosos da área familiar, de que um dos motivadores, um dos maiores motivadores para a crise no casamento é dívida. Dívida dentro de casa. Briga começa quando a dívida, ela gasta mais do que pode, ele gasta mais do que deve, e a dívida surge. Então eu quero que você vá montando comigo o cenário. Viúva endividada. Uma viúva endividada. Nós não sabemos como é que foi contraída essa dívida. Ele era um homem de Deus. Nem todo homem de Deus é bom administrador. O marido dela, e o texto diz isso, que ela abordada por Eliseu, clamou a ele, melhor dizendo, ela diz, o meu marido é teu servo. Tu sabes que ele temia o Senhor.
O fato de você temer a Deus não quer dizer que você seja um bom administrador. Tem gente que teme a Deus, mas é um péssimo administrador. Ele é de oração, ele vai para o monte, ele clama, ele chora, ele derrama no altar, mas ele não aguenta ficar porque a música daquela novela antiga, ela teve um tempo atrás aí, dizendo, dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Ele não pode, ele coça dinheiro, ele não pode ver. Cartão de crédito, então, é o gafanhoto, é o devorador, o migrador, o cortador, Visa, Amex, Mastercard, põe o nome em qual você quiser. Cada um é um gafanhoto. Vai levando, a gente não sabe o que levou a esse estado. A verdade é que, além de deixar a mulher viúva, ele a deixou endividada. A lei, assim como favorecia as viúvas, a lei tem sempre os seus dois lados. Toda lei, ela tem meios e formas de serem aplicados. Havia a lei que favorecia as viúvas, mas havia a lei também que favorecia aquele que você devia. O credor. A lei está lá no livro de Levítico que diz que todas as vezes que você contraía uma dívida e não conseguia pagá-la, você teria que dar os teus filhos como escravo para aquele com o qual você contraiu a dívida, para que através do trabalho deles a dívida fosse paga. Quando a dívida fosse paga, os filhos então tornavam a casa. É balanço igual. Ela podia rebuscar, mas ela devia. O texto diz que o credor já estava na porta. Aliás, se tem uma coisa que credor sabe fazer, é encontrar gente. Eles acham. Manda telegrama, manda pombo correio, manda e-mail, manda torpedo, manda. Tá devendo. Teu nome vai para o Serasa. Teu nome vai para o SPC. Paga, porque senão nós vamos tomar o carro. Paga, porque senão nós vamos tomar a casa. Paga. O credor, ele é incompassivo. Ele não quer nem saber. Ele quer pedir aquilo que ele crê ser de direito seu. Esse era o quadro. Está dando para entender? Uma viúva, endividada, e a dívida tinha tomado uma proporção tão grande, de que agora o texto diz que o credor já está à porta para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. É por isso que você precisa entender o contexto da lei aqui. O que a gente faz num cenário como esse? Como é que a gente sai de uma situação dessa? E agora, José? Como é que a gente faz? Não sei o que fazer. Um homem de Deus, Eliseu, abordado por essa mulher, dá algumas orientações que eu gostaria, nessa noite, à luz desse texto, te ajudar. Primeira coisa é que ele chega até ela, e o verso número 2 assim o diz. Ele pergunta a ela, o que te hei de fazer? Tem algumas situações que a resposta é uma pergunta. O que eu posso fazer, hein? Porque a situação às vezes está tão crítica, que até o profeta diz, e agora? Isso aí nem com reza forte vai. Está difícil. Mas então, ele diz para ela, dize-me, o que é que você tem em casa? Algumas coisas aqui nesse texto me ajudam. Primeiro, que a maioria das vezes a solução dos nossos problemas está dentro de casa. É dentro de casa. As crises, elas devem ser resolvidas dentro de casa. Às vezes, um conflito familiar, um conflito conjugal, um problema financeiro, às vezes a solução está dentro de casa. Eliseu diz para ela, o que é que você tem em casa? Olha a resposta dela. A princípio, ela é muito negativa. Ela responde, tua serva não tem nada em casa. Ela não tem nada. Ô chefe, não tem nada. Senão, uma botija de azeite.
Deixa eu dizer algo para vocês. Todo mundo sempre tem alguma coisa. Todo mundo. Ninguém chega num ponto de dizer, eu não tenho nada. Tem, você tem. Às vezes você não quer achar que o que você tem é o suficiente para resolver o seu problema. Porque você tem alguma coisa, você tem. Todo mundo tem alguma coisa em casa. Todos nós temos. Quando Deus chama Moisés, ele vivia no deserto apacentando o rebanho do seu sogro. E Deus o aborda dizendo, o que é que você tem na mão? Ele diz, eu só tenho um cajado, chefe. É um cajado, não tenho mais do que isso. E Deus usa o pouco de Moisés para fazer coisas grandes. Sansão com uma queixada de jumento. Ele destrói um exército com aquilo que julgavam ser pouco. Se caminharmos para o Novo Testamento, o texto diz que um menino trazido pelo discípulo André diz, olha, eu não consegui muita coisa não, mas eu consegui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. A gente sempre tem alguma coisa em casa que sobrou. Às vezes a solução, a resolução para uma crise está dentro de casa, com pouca coisa. Eu me lembro muito da história. Eu já contei talvez aqui de um homem, ele é pastor, hoje ele é vereador. Contei a história dele aqui quarta-feira, que ele conseguiu uns ingressos para mim lá para ver o Cristiano Ronaldo jogar lá no campo da Ponte Preta. Amém? Eu me lembro da história dele quando ele foi despejado, jogado na rua. Fizeram uma trouxa, botaram a roupa da família dele, da esposa e do filho, na época com 11 anos de idade, eu acho que 10 para 11 anos o Vitor tinha. Jogaram as roupas dele na trouxa, jogaram na rua, dizendo, está na rua! Não tinha o que fazer, não tinha recursos, acusado injustamente. Ele disse, o que eu vou fazer? Ele lembrou que na época que ele estava servindo aonde ele estava servindo, lhe restavam ainda algumas boas gravatas. Boas gravatas. Tinha lá umas gravatas boas, que ele tinha conseguido comprar, uns irmãos tinham dado para ele, tinha umas gravatas assim chique, umas gravatas Hugo Boss, umas gravatas Armani. Se não tem Armani, vai com Armando, o importante é que a coisa vai. Ele lembrou das poucas gravatas que ele ainda tinha. Ele disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender essas gravatas. Pegou as gravatas. E saiu vendendo. Saiu porque ele tinha alguns bons relacionamentos com alguns bancos, e gerentes de bancos, e diretores de banco. E saiu oferecendo, olha, eu tenho essa gravata, pouco uso, em bom estado. Você não quer comprar? Ela é uma gravata boa, que aí fora vai custar algumas centenas de reais. Mas eu posso vender para você, vai 100zão. Leva uma gravata da Hugo Boss. Leva 100zão, você leva uma gravata da Armani. E começou a vender, juntou dinheiro. Ele falou, se eu gastar o dinheiro, acabou o recurso. Ele havia trabalhado muito tempo em São Paulo, falou, opa, tem um coreano em São Paulo que vende gravata a 10zão. O que ele fez? Pegou o dinheiro, foi até o revendedor, coreano, comprou algumas gravatas, 10zão, vendia 30. Botou numa sacola e começou a vender. Conseguiu colocar um leitinho, conseguiu botar o pão, foi morar de favor na casa de uma pessoa, no fundo, e com a venda das gravatas do coreano, ele, na outra semana, voltou e buscou mais. E ele foi se refazendo, Deus foi o abençoando. Hoje ele montou tem uma loja em São Paulo, camisaria, vende tudo. Todo mundo tem alguma coisa. Por que eu estou contando essa história? Porque todo mundo tem alguma coisa. Sempre sobra alguma coisa. Sempre sobra alguma coisa. Eliseu diz assim, o que é que você tem em casa? A princípio ela diz, eu não tenho nada em casa. Se não, olha o descrédito que ela dá. Uma botija de azeite. Mas quem é que come azeite? Você come azeite, irmão? Não, estou com uma fome, eu vou tomar azeite hoje. Estou com uma vontade, não sei. Azeite você usa, e esse azeite aqui
pelo que eu pude estudar nos comentários, não era nem azeite de botar na pizza, botar no pão. Esse azeite era o azeite usado para embalsamar corpos e também para acender os lumieiros. Ou seja, ela pensou assim: bem, o azeite para minha morte, pelo menos eu estou garantido. Não é... Às vezes já não damos nada, às vezes a solução está dentro de casa. Os grandes saídas de ideias fantásticas, de empreendimentos, nascem assim, de pouca coisa. Hoje a gente comenta, todo mundo praticamente tem acesso a esse bendito Facebook. Eu não sei quantos foram assistir o filme, mas como começou o negócio? Uma ideia dentro da faculdade. Tinha nada. Não, é que nós vamos zoar um outro e eu quero falar algo dentro da rede social, da faculdade. Às vezes o nosso recurso está dentro de casa e nós não damos valor para ele. Eliseu diz: o que é que você tem em casa? Eu disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então ele diz para ela: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Eu fico imaginando o corre-corre na vizinhança dessa viúva. Ela devia ser uma pessoa bem relacionada, porque vizinho ruim você não empresta nada para ele. Aliás, vizinho ruim você nem finge que viu ele. Vizinho ruim você corre para pegar o elevador antes dele subir com você. É assim ou não é? Não faz essa cara que você é santo, não. Porque Deus já me mostrou. Ela devia ser bem relacionada, porque o texto diz que os filhos foram enviados para conseguir vasilhas não poucas. E a filharada saiu atrás de vasilha. Ô tio, empresta uma vasilha, minha mãe está precisando. Ela já devolve. Pode deixar. Você não é o filho. Você lembra de quem veio de cidade pequena aqui? Você era reconhecido não pelo seu nome, mas de quem você era filho. É assim ou não é? Você, filho de não sei quem? Então pode emprestar. Isso aí eu sei quem que é. Quem que é? Dona Cotinha está precisando de vasilha? Pode emprestar para Dona Cotinha, que ela é uma bênção. Tadinha, viúva. O marido dela faleceu, em cidade pequena todo mundo sabe de tudo. E começou vasilha de tudo quanto é jeito, vasilhas vazias. Mas aqui há uma orientação clara. O texto diz que quando o profeta manda buscar as vasilhas, no verso número 4, ele pede para ela e os seus filhos entrarem e fecharem a porta. Sabe, às vezes nós queremos resolver os nossos problemas internos do lado de fora. Ao invés de a gente fechar a porta e resolver o problema dentro de casa, dizer: olha, há um problema em família, nós precisamos resolver. Vamos fechar a porta e vamos discutir a relação. Meu Deus. E nós precisamos de um DR hoje à noite. Discutir a relação, conversar. Porque às vezes a gente finge que não está acontecendo nada. Quando a gente precisa apenas entrar e fechar a porta. Sabe qual é o problema? Tem gente que vive discutindo assunto de fórum familiar íntimo com os de fora. Fica, você não pode, meu irmão. É os de casa que ajuda na hora H. É em casa que a coisa resolve. Quando aperta, é a família. Eliseu diz o seguinte: meu filha, ou minha filha, fecha a porta, você com os teus filhos. Porque o milagre Deus faz e começa primeiro dentro de casa. É dentro de casa. Jesus dá essa orientação. Você, quando quiser receber alguma coisa do Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, ali Ele vai te recompensar. A gente precisa gastar mais tempo fechando a porta dentro de casa, discutindo assuntos, porque às vezes os nossos filhos estão sendo perdidos, porque a gente não gasta tempo fechando a porta e tendo algumas conversas que precisa ter. Precisa. Você botar um filho na sua frente e dizer: escuta aqui, eu ouvi falar num assunto que chegou no meu ouvido. Que conversa é essa? Conversar. Fingir que não está nada acontecendo não resolve nada. A gente aprende nesse texto que Eliseu está dizendo para ela a resolver o problema em família. É em família que a gente resolve.
É um com o outro, que a gente chama a esposa, chama o marido e diz: escuta, o que está acontecendo? Qual o problema? Não adianta, tem gente que faz biquinho um para o outro. Vou ficar de mal dele 3 meses. Eu não vou falar com ele essa semana. Eu vou salgar o feijão desse miserável o mês inteiro, só para ele ver quanto é bom. Não! Fecha a porta, traz a solução para dentro de casa. Meu irmão, Deus começa a operar um milagre primeiro é dentro de casa, é na família. O milagre está te esperando é dentro de casa. Porque tem gente que vem para a igreja esperando um milagre na igreja. Deus tem um milagre preparado para você em casa. Se você orar um pouco mais. Tem gente que está dizendo: eu vou lá na igreja pedir para Deus me abençoar. O teu milagre já devia ter chegado faz tempo. E já podia ter chegado faz tempo. Se você tivesse gasto mais tempo orando em família, fechando a porta e orando como um casal, com os teus filhos. Não adianta você ir buscar a solução lá fora. Aí eu vou para a igreja, vou colocar lá no altar o meu pedido, para que Deus me abençoe, para que Deus ponha a mão na vida desse miserável do meu marido. Quebranta ele, meu pai. Põe tua mão, Jeová. Faz um trato nele, Jesus. Põe ele na tua morsa, meu pai. Tem umas irmãs que oram assim. Senhor, aperta, mas aperta doído, meu pai. Aperta até gemer. Aperta até chorar, para ele aprender, meu pai. Não. Vai orar junto. Gasta tempo em devocional. Eliseu disse para ela: fecha a porta entre vocês. Vai orar. O milagre vai acontecer dentro de casa. A gente vê que o milagre acontece nessa história dentro de casa. Eles procuraram vasilhas vazias. Há um sentido aqui, meu irmão. Você só pode encher aquilo que está vazio. Você sabe por que tem gente que não está cheio de Deus? Porque está cheio de si mesmo. É um si mesmismo, que ele se basta. Nossa, eu vou lá para o culto, porque se eu não for, eu nem preciso. Porque eu mais eu, dá eu ao quadrado. Não, eu tenho que me esvaziar. Dizer: Senhor, eu preciso de Ti. O azeite aqui é símbolo de unção. É o símbolo do óleo, da presença de Deus. Vasilha vazia. Nós precisamos nos esvaziar. Sabe por que a crise não resolve? É porque você não se esvazia na presença de Deus. O seu orgulho está enchendo o teu coração. E Deus quer te encher, mas o orgulho não dá espaço. Você quer vir para a igreja, mas cheio de razão. Quem está errado é ele, pastor. Eu estou na minha razão. Eu estou no meu direito. O senhor não sabe o que ele falou. Sabe quando é que o milagre vai acontecer? Nunca. Diz: Senhor, eu me esvazio na tua presença. Eu preciso da tua graça. Eu quero me colocar hoje no teu altar como uma vasilha vazia, Deus. Enche a minha vida até transbordar. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. O texto diz que ele fecha a porta. Ele começou a deitar o azeite, ele fechou. Diz que o texto partiu. Eliseu, versículo 5. Ela fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Depois que fechou a porta, os filhos começaram a trazer as vasilhas. Veja só a cooperação da família. Meu irmão, quando a gente começa a contribuir, o milagre acontece. Se a gente contribuir para o casamento melhorar, ele vai ficar bom logo. Se a gente contribuir para a nossa vida familiar melhorar, vai ficar melhor lá logo. Cada um tem que fazer a sua parte. A mulher deitava o azeite, os meninos iam buscar vasilha, trazia, enchia. Lá iam os meninos atrás das vasilhas e trazia. Era uma cooperação mútua. O milagre precisa da ajuda de todo mundo. Não adianta só um trazer a vasilha se o outro não está disposto a encher. Não adianta um querer encher se o outro não traz a vasilha. Está dando para me entender aqui ou não? Às vezes a coisa não resolve dentro de casa porque não há uma cooperação mútua. Todo mundo tem que trabalhar com o mesmo objetivo. Ou você trabalha para a tua família ser abençoada, para o seu casamento ser transformado, para você ver os seus filhos no altar, ou não vai acontecer nada. Às vezes é assim, a mulher ora e o marido desora. O marido dá bom exemplo, a mulher dá mau exemplo, ou vice-versa.
Ou então é um menino dentro de casa, tem um filho com os dois crentes, os dois converteram. Vieram para a igreja, vieram na quinta alternativa, converteram. Converteram para valer. Só que aí o início, neófito, novo na fé, ainda assim meio sem noção, entendeu? Vacilão. E aí chega, ao invés de contribuir para a salvação da família toda, um dá bom exemplo, o outro dá mau exemplo, novo na fé. A gente tolera os fracos na fé. O que a gente não tolera é crente velho. Crente velho, meu irmão. Não dá para aceitar algumas coisas. O crente novo, Paulo dá uma orientação, que você deve tratá-lo como eles fossem mais fracos. Aí você suporta, você cuida os mais novos na fé. Mas tem uns crentes velho que é difícil. Não, a gente precisa ter colaboração, ajuda. Você já imaginou remar cada um para um lado, onde vai chegar o barco? Ele chega, pega um remo. Vamos remar para lá. Aí ela disse, não, se eu vou remar para lá, eu quero remar para lá. E ela começa a remar para o outro lado. Sabe o que vai acontecer com o barco? Ó o barcão, só em círculo. E daqui a pouco está todo mundo sonso. Todo mundo com a cabeça girando. Por quê? Não tem direção. Vocês têm que chegar em comum acordo. Para onde nós vamos? Vamos conversar. Qual é o melhor? Não, eu prefiro... A minha educação para os meninos é a melhor. Minha mulher, não é assim, meu bem. Oh, Deus, quebra a cabeça dessa vaza hoje. Me ajuda, Jeová. Oh, Deus, põe tua mão, Jesus. Vai agora. Não, mas você tem meu jeito. Não, minha filha, mas desse jeito. Não adianta. Tem que ter como um acordo. Eles fecham a porta e há uma cooperação no trabalho. Estes lhes traziam as vasilhas e ela enchia as vasilhas. Eles traziam as vasilhas, ela enchia as vasilhas. Está dando para entender aqui ou não, gente? Se você cooperar um com o outro dentro de casa, o teu lar vai ser alvo de milagre. Posso ouvir um amém para isso aí ou não? Agora você precisa ajudar, porque às vezes você não ajuda nem Deus. Te atrapalha. Deus está dizendo, dá licença. Sai, não atrapalha não. Deus quer operar um milagre e você lá só remando o contrário. Não, cooperação. O texto diz que as vasilhas eram cheias. Eu gosto dessa colocação do versículo 6. Cheia as vasilhas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você recebe uma orientação de Deus e você a segue, pode se descansar. Fica despreocupado. O milagre vai acontecer. O texto diz que as vasilhas eram cheias. E aí ela chega a um dos filhos e diz assim, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas aí um dos meninos responde, não há mais vasilha nenhuma. O que acontece? E o azeite, o quê? Acabou. Acabou ou não? Não, ele não acabou. O azeite parou. Há algo aqui que nós precisamos aprender. Todas as vezes que eu paro me de disponibilizar na presença de Deus, o azeite para. Não é que Deus não quer derramar mais graça sobre a sua vida. Não é que Deus não quer derramar mais unção sobre você. É porque você parou de se apresentar necessitado na presença dEle. Você parou de se apresentar precisando de um milagre. Você acha que já está bom. Tem gente que diz assim, eu me lembro quando Deus operava no passado, lá atrás. Sabe por que Deus operava antes? Porque você se apresentava como uma vasilha vazia. Você dizia, Deus, eu quero mais de Ti. Eu preciso mais do Senhor. Eu estou sedento. O salmista diz assim, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Meu irmão, quando a gente chega carente de algo, Deus sempre vai derramar. O azeite não acabou, o azeite parou. Você sabe por que parou muita coisa na sua vida? Porque você deixou de apresentar ao Senhor a sua necessidade, abrindo o teu coração, dizendo, Deus, põe tua mão. Você parou de orar. A vasilha aqui é oração. Você parou de orar. Como é que você quer que o azeite seja derramado? Todas as vezes que você ora, o azeite volta a ser derramado. Começa a orar para você ver, o azeite vai voltar a fluir. O azeite, ele não acaba. O azeite continua disponível a todo aquele que se prostra na presença de Deus, dizendo, Senhor,
eu preciso mais de ti. É assim que funciona. O azeite parou. Então, o texto diz que ela fez saber ao homem de Deus. E eu gosto da maneira como Eliseu, com a sabedoria que lhe era propícia, ele diz assim: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que a ação de Deus é para anular aquilo que nos aflige. Primeira coisa. Todas as vezes que é uma manifestação da glória de Deus, não é simplesmente para que você se deleite nela. A ação de Deus tem um objetivo: apagar a tua dor, anular o teu sofrimento. A orientação de Eliseu é: vai, vende o azeite, paga a dívida. É assim que a gente funciona. Deus proveu, eu ponho a casa em ordem. Tem gente que Deus provém, ao invés de ele arrumar o que está errado, ele bagunça ainda mais. Ele diz: não, eu fiz a dívida, mas eu não consigo ficar sem carnê. Eu sinto um vazio interior. Não sei o que acontece comigo, eu me sinto assim vazio. Eu preciso chegar em casa e olhar para o carnê e dizer: olha, eu e você, inseparáveis para a vida. Não, paga a dívida. Paga a dívida. Põe a casa em ordem. Recebeu? Paga a conta. Tem gente que Deus, não é que Deus não provê, Deus provê, mas ele não paga a conta. Ele não paga a dívida, ele só se enrola. É um abismo chamando outro abismo. Eliseu, a figura do homem de Deus instruindo a mulher. Ok, Deus operou um milagre, encheu as vasilhas, paga a dívida. Põe a casa em ordem. Eu aprendo algo aqui, meus queridos. Quando a provisão do alto vem, quando o derramar da graça acontece na nossa vida, a primeira coisa que acontece é pagar a dívida. É a primeira ação da obra de Deus. Ele anulou o escrito de dívida que era contra nós. Aqui é uma figura de Cristo agindo nesse texto. A primeira ação de Deus na vida do homem é pagar a dívida. Jesus primeiro, através do perdão dos teus pecados, quando você se apresenta vazio a Ele, Ele enche a tua vida, para que através daquilo que Ele derrama em você, você seja perdoado do seu credor. Você sabe quem é o seu credor? O diabo. É ele quem está dizendo: ele me deve, ela me deve. Por quê? Porque quem vive em pecado, quem vive devendo diante de Deus, está destinado à morte eterna. A primeira ação, pagar a dívida. É isso que Jesus primeiro fez por nós. Ele veio para pagar a dívida. O azeite aqui em nós hoje é Cristo Jesus. Ele veio e disse para você: eu paguei a sua dívida. Eu paguei a sua dívida. Você devia muito, você não ia conseguir pagar pelos seus próprios méritos. E eu não estou dizendo aqui pagar financeiramente. Eu estou dizendo pagar espiritualmente. Primeiro, ele paga a dívida. Agora, olha que coisa interessante. E tu? E os teus filhos? Como é que é? Vivei do resto. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro a ação de Deus vem para anular a dívida que me perseguia. Mas a graça e o favor de Deus é superabundante sobre a minha vida, que Ele é suficiente não só para perdoar os meus pecados, anular a minha dívida, mas Ele também me permite viver a partir de então com a provisão que vem do alto sobre a minha vida e sobre a minha casa. Esse é o favor de Deus. O azeite é derramado não simplesmente para um ato único, esporádico. O azeite é derramado, primeiro, para que a dívida seja paga. Jesus derramou o seu sangue. É por isso que a igreja do Nazareno prega as duas obras da graça. Primeiro, salvação. É o azeite derramado para perdoar a nossa dívida. E depois,
a segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, o qual nós agora viveremos dele daqui para frente. Assim Deus age, meu irmão. Você sabe qual é o problema? Tem gente que recebe de Deus só para pagar a dívida, mas não tem suprimento diário para continuar vivendo sem dever mais nada para o diabo. Está dando para me entender aqui ou não? O raciocínio teológico, porque o raciocínio aqui é bem teológico. Tem gente que diz: Senhor, perdoa os meus pecados, anula minhas dívidas, resolve o problema lá em casa. Resolveu. Aí sabe o que você faz? Você joga o resto fora. Ou tem gente que nem sabe que tem mais. Meu irmão, todas as vezes que Deus realiza um milagre da multiplicação, sobra. Quando a primeira multiplicação dos pães e peixes, João capítulo 6, o texto diz que depois que foi alimentada uma multidão de homens, 5.000, mais mulheres e crianças, sobraram ainda 12 cestos. Você acha que os discípulos jogaram os 12 cestos fora? O quê? Juntou, barcão, vambora! Eu vou precisar de pão amanhã, eu vou precisar de provisão amanhã. Olha o que Eliseu está ensinando para essa mulher. Um milagre que Deus quer operar na tua vida hoje, no teu casamento, na tua família, é algo que vai acontecer hoje à noite. Mas saiba, tem mais à sua disposição para você viver o resto da sua vida. O resto da sua vida você vai viver com azeite sendo derramado sobre a sua vida, com a ação do Espírito Santo te conduzindo, te levando a viver não mais como escravo, não mais como órfão, como viúva, mas como alguém que faz parte da família de Deus. É assim que a gente tem que crer. Essa mulher começa a sua história, viúva, endividada, os filhos sendo levados como escravos. É isso que o pecado faz com todos nós. O pecado rouba a nossa relação de família. Nós éramos órfãos, diz a palavra. Éramos bastardos. Não éramos filhos. Caiu a coroa da nossa cabeça, diz a palavra. Vivíamos endividados, devendo o pecado que cada um de nós aqui carregava. O credor bater na porta e dizendo: vou levar como escravo. E você sabe onde é que é a escravidão eterna? Inferno. Porque tem gente que não gosta mais de falar inferno. Ah, inferno, pastor, misericórdia, bate na boca. Ué, mas quem não tem Jesus é para lá que vai. Não tem conversa. O texto diz que o credor bateu a porta para levar os filhos por causa da dívida. A dívida leva você à escravidão. O pecado produz escravidão. E aí Eliseu vem e diz: tem solução para você. Fecha a porta. O que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Hoje à noite, meus irmãos, tem azeite disponível para você neste lugar. Tem azeite disponível para você neste lugar. A única coisa que você precisa é trazer as vasilhas vazias. O que é a vasilha vazia? É a tua vida. É o teu casamento. É o teu relacionamento com os teus filhos. Eu não sei o que é, mas é a tua vida. Traz a tua vasilha. Chega no altar de Deus e diz: Senhor, oh Deus, o credor está na porta. Derrama azeite na minha vida. Derrama azeite na minha vida, Deus. Perdoa os meus pecados. Anula a sentença de dívida que há contra a minha vida. Sabe o que vai acontecer? O teu pote vai transbordar. O salmista Davi, num salmo que todos nós celebramos, cantamos, recitamos, diz que ele unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O transbordar do cálice é isso. A suficiência de Deus para a sua vida. Há mais do que você precisa. Quando a gente chega e diz: Senhor, enche a minha vida hoje à noite. Perdoa os meus pecados. Muda a minha história, Deus. Meu irmão, Deus vai derramar o suficiente para perdoar suas dívidas. E Ele vai dizer para você: continua vindo na minha presença. Continua me buscando. Eu tenho azeite todo dia para derramar na sua vida. Você vai viver do resto. Você não vai só se livrar de um problema. Você vai viver uma vida abençoada. Uma vida feliz. Uma vida onde agora o verdugo, o credor, já não tem mais autoridade para bater na tua porta. Eu fico pensando. O credor deve ter voltado no dia seguinte.
Dona Cotinha, é o nome que eu dei para ela. Dona Cotinha, eu disse que era só até hoje. Pois não. Dona Cotinha, só está me enrolando faz tempo. Hoje eu levo os meninos. Espera aí só um minutinho, senhor credor. Ô, menino! Oi, mãe. Pega lá uns potinhos. Como é que é? Traz lá as vasilhas. E vinham os meninos. Potinho. Não pensa que era jarra, não, viu, irmãos? Eram potes, vasilhas. Trazia vasilha. Quanto que eu devo? E o credor dizendo assim, mas como? De onde a senhora tirou isso? Aonde a senhora conseguiu isso? Como é que a senhora está conseguindo pagar essa dívida? Ela diz assim, tem provisão do alto, meu filho. Tem provisão do alto. Sabe de uma coisa? O diabo está batendo na tua porta todo dia e dizendo, eu vou levar você, você está comigo, você está enrolado, você é meu escravo, você vai viver desse jeito o resto da vida. Saiba de uma coisa, hoje você tem a oportunidade de abrir a porta para ele do outro jeito. Ele vai bater na porta, você vai dizer para ele, eu encontrei aquele que tem o poder de pagar a minha dívida. Eu encontrei aquele que tem o tesouro. Eu encontrei aquele que tem o poder de não só pagar a minha dívida. E outra, eu vou viver do resto. Ele não só abençoou o meu hoje, mas ele garantiu o meu amanhã por toda a eternidade. É isso que Jesus tem para você. Jesus não tem umas gotinhas de azeite. Jesus não quer resolver o seu problema hoje para você resolver amanhã e chegar vazio dizendo, Deus, eu estou desesperado. Meu irmão, Deus quer resolver o teu problema hoje à noite de uma vez por todas. Apagar o teu pecado, anular sua dívida e dizer para você, eu sou suficiente na sua vida. Eu vou prover para você o resto dos seus dias. Enquanto você vier buscando na minha presença, o azeite não vai parar, o azeite vai ser derramado. O azeite vai ser derramado. Meu irmão, todas as vezes que eu estou me sentindo assim, meio caidinho, meio borocochô, eu lembro desse texto. Eu digo, Deus, aí eu aqui de novo, vazio, derrama azeite, Pai. E sabe de uma coisa, meu irmão? Sempre tem azeite à nossa disposição. Sempre tem azeite à nossa disposição. O azeite do perdão do pecado. O azeite da santidade com Deus. O azeite da provisão contínua, diária. Está disponível hoje à noite. Você vai voltar para casa do mesmo jeito? Não há porquê. Você vai voltar para enfrentar mais uma semana, mais um mês que começou, ainda desesperado, debaixo de dívida, o pecado te acusando, o credor te ameaçando. Traz a sua vasilha para Deus hoje à noite. Traz a sua vasilha para Deus e receba o azeite que vai fluir sobre a sua vida de forma abundante, pela graça e pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém.